Olá, meus irmãos. É uma alegria estar novamente aqui com vocês para a nossa quarta aula do curso de consagração a Nossa Senhora. É muito bom estar trilhando esse caminho junto com vocês. Eu também irei renovar a minha consagração no dia 8 de dezembro e fazer todo esse caminho, trilhar todo esse caminho novamente de oração, de leitura do livro. É muito bom, muito enriquecedor. Então, eu sempre falo aqui nas aulas, né, que o tratado é um livro que nós precisamos sempre estar lendo, sempre estar estudando, sempre estar com ele na cabeceira da nossa cama. Então, é muito importante também estar trilhando esse caminho com vocês. Eu acabo vivendo também, né, toda essa espiritualidade novamente da consagração, da entrega total à Nossa Senhora. Eu queria agora com vocês, nesse início dessa nossa aula, como sempre fazemos, pedir a graça a Nosso Senhor que envie o seu Espírito Santo para que possamos entender, compreender a profundidade dessa consagração e assimilar no nosso coração e na nossa inteligência tudo que Deus quer nos ensinar sobre sua mãe. Então, se coloque numa postura de oração. Pegue seu caderno, sua caneta para anotar as partes mais importantes, né? E seu livro. É muito importante que a gente participe da aula com o livro em mãos, né? Com o tratado em mãos, para que possamos acompanhar a aula. Então vamos rezar pedindo a graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em tuas mãos, Virgem Maria, entregamos a nossa vida, entregamos todas as realidades que vivemos neste dia, durante esta semana, a nossa preparação, o nosso empenho e as nossas infidelidades. Queremos consagrar tudo isso a vós, ó Mãe bendita, porque junto de vós encontramos a nossa força, a nossa perseverança até o fim. Por isso te consagramos essa aula, te consagramos tudo aquilo que temos aprendido nessas últimas semanas, te consagramos todas as dificuldades, Mãe, que se colocam diante de nós, dificuldades pessoais, dificuldades familiares, tudo que se coloca hoje como uma barreira para que eu continue caminhando em direção a essa consagração. Quero te pedir, Virgem Maria, que abençoe a cada um daqueles que fazem esse caminho, que trilham esse caminho neste tempo, para que através dessas aulas, através de tudo aquilo que São Luís ensina nesse tratado, o nosso coração verdadeiramente se converta e o nosso coração se torne, Mãe, por causa da tua intercessão, se torne um coração verdadeiramente devoto vosso, um coração totalmente de Deus, por tuas mãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, nós estamos, ainda na primeira semana da preparação, daqueles 30 dias, Fizemos 12 dias preliminares e agora estamos ainda na primeira semana, no dia que esta aula está indo ao ar, estamos ainda na primeira semana. Vamos fazer uma retrospectiva para ver se a gente está entendendo como que é essa preparação. Eu sempre começo a aula assim, porque é muito importante que a gente faça a preparação o mais perfeito que nós conseguirmos. Claro,
existem falhas, existem situações em que nós deixamos, né, um dia nos enganamos, a oração era essa, ou então esquecemos de fazer essa oração, né? Mas o importante é que você saiba que é um caminho a ser trilhado. São Luís ele propõe esses 30 dias preparatórios para o nosso coração se preparar para se entregar a Maria, porque é algo muito sério. Então, nós começamos a nossa preparação dia 8 de novembro, né? Para contar 30 dias até um dia antes do dia 8 de dezembro. Então, 8 de novembro, a gente começou a nossa preparação, foram 12 dias, do dia 8 de novembro ao dia 19 de novembro, 12 dias rezando aquelas duas orações, né? O Veni Creator Spiritus e o Ave Maris Stella. E aí, do dia 20 de novembro ao dia 25 de novembro, temos a primeira semana. Igor, só 6 dias. Pois é, quando São Luís ele divide os 30 dias, ele divide em 12 dias, mais 3 semanas. Então ficam 3 semanas de 6 dias, não de 7 dias. Então, anote aí no seu caderno, né? Do dia 8 de novembro ao dia 19 de novembro, nós rezamos os 12 dias preliminares, para nos desapegarmos do espírito do mundo. Igor, eu vou me consagrar em outra data. O modelo é o mesmo. Você reserva a data que você vai se consagrar, aí conta 30 dias antes. Aí você começa, aí você coloca no seu calendário lá 12 dias rezando para se desapegar do espírito do mundo. E aí ele ensina aqui no capítulo 8º, né, algumas jaculatórias para você rezar, né? Ele te ensina as duas orações, né, o Ave Maris Stella e o Veni Creator Spiritus, né, o Ave Estrela do Mar e o Vinde Espírito Criador, durante 12 dias. No nosso caso, começamos no dia 8 de novembro e vai até o dia 19 de novembro. Do dia 20 de novembro ao dia 25 de novembro, a primeira semana que ele chama de preparação, que é uma semana para o autoconhecimento. Todas as nossas orações, as missas, tudo que a gente fizer de oração, a gente tem que fazer com esse espírito de tentar nos conhecermos mais. E aí a gente reza nessa semana, né? A gente reza o Ave Estrela do Mar, que é o Ave Maris Stella, reza a ladainha do Espírito Santo e a ladainha de Nossa Senhora, tá? Que foi como eu falei para vocês que está aqui. Então, do dia 20 de novembro ao dia 25 de novembro. Do dia 26 de novembro ao dia 1º de dezembro é a segunda semana, que é a semana do conhecimento de Nossa Senhora. Nós vamos pedir a graça de conhecer Maria. Quem é Maria? E aí eu vou ler para vocês aqui o que São Luís fala sobre essa segunda semana que vamos entrar agora no dia 26 de novembro. Entrar nessa segunda semana de preparação, depois dos 12 dias e da primeira semana. Bom, na segunda semana, isso é o parágrafo 229 do seu tratado. Parágrafo 229 do seu tratado, acompanhe aí. Na segunda semana, se aplicarão em todas as orações e obras de cada dia a conhecer a Santíssima Virgem. Pedirão esse conhecimento ao Espírito Santo, podendo ler e meditar o que sobre isso dissemos. Então, ou seja, durante o livro todo ele falou várias coisas de Nossa Senhora. Nós vamos falar aqui nessa aula algumas das verdades que São Luís nos ensina sobre Maria. Rezarão, como na primeira semana, a ladainha do Espírito Santo e o Ave Maris Stella, já estávamos rezando, né? E vamos juntar um rosário todo dia, ou pelo menos um terço, nessa intenção de conhecer Nossa Senhora. Então, meus irmãos, a partir agora do dia 26 de novembro até o dia 1º de dezembro, nós rezaremos pedindo a graça de conhecer Maria. E aí rezaremos a ladainha do Espírito Santo, como já vemos rezando, o Ave Maris Stella, e agora colocaremos todo dia um terço, ou até mesmo, se você conseguir, o rosário diário, tá? E aí eu digo para você, se você já tem aquele costume de rezar o terço todo dia, né, você pode tentar rezar um rosário. Se não conseguir rezar um rosário, que continue rezando o seu terço diário, né, ou adicione mais um terço, né? Se você não tem o costume de rezar o terço todo dia, você pode colocar um terço. Eu só não quero que vocês desanimem, no sentido de tipo, eu não estou acostumado a rezar, né, a reservar esse horário
de oração para o texto, para o rosário, e aí você tenta rezar o rosário, não consegue rezar, desanima, pensa em desistir. Meus irmãos, o inimigo, ele tenta colocar em nós, né, essa ideia de que nós não conseguimos, de que nós não somos dignos, de que não adianta, então que nós temos que fazer perfeitamente. Cuidado com o perfeccionismo, cuidado com o orgulho, isso é fruto do orgulho. Então, se você não tem o costume de rezar o rosário, não tem o costume de rezar o terço, coloque nessa segunda semana o propósito, de rezar um terço todo dia. E se você puder, reze o rosário sim, mas não desanime se você não conseguir rezar o rosário. Mas pelo menos um terço todo dia é o que São Luís pede nessa segunda semana de preparação, com a intenção de conhecer a Virgem Maria. Certo? E aí depois, na terceira semana, do dia 2 de dezembro ao dia 7 de dezembro, são outras orações que nós temos que fazer, que ele ensina também aqui no parágrafo seguinte, e na próxima aula também eu vou falar melhor dessa última semana de preparação. Mas aqui, logo depois desse parágrafo que eu li para vocês, ele ensina o da terceira semana. Ele adiciona mais uma oração, que aí já é a semana para conhecer Jesus Cristo. Ele diz algumas jaculatórias para a gente fazer também durante o dia, e continuaremos rezando a ladainha do Espírito Santo, pedindo a graça do Espírito Santo para bem nos preparar, bem preparar o nosso coração, o Ave Maria Stella, e colocaremos a ladainha do Santíssimo Nome de Jesus. Então, meus irmãos, não fiquem com dúvidas sobre essa preparação. Como eu sempre falo, perguntem, entrem em contato com a gente e perguntem, porque é muito importante a gente se preparar bem para o dia da nossa consagração, no dia 8 de dezembro. Ok? E hoje nós vamos falar um pouco desse espírito da segunda semana, da preparação da segunda semana, usando o tratado, o que São Luís fala para nós sobre a Virgem Maria. Sobre o que São Luís vem ensinar para nós, a espiritualidade, principalmente que ele viveu, sobre Nossa Senhora, sobre essa relação dele com Nossa Senhora. Então, pegue o seu livro, o seu tratado, e vamos bem no início do livro, lá no primeiro parágrafo. Ele começa aqui numa introdução, e o primeiro parágrafo, na verdade os primeiros parágrafos do livro, ele dedica justamente a falar de Nossa Senhora, a falar sobre Nossa Senhora. Então, aqui no primeiro parágrafo ele fala assim: foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por ela que ele deve reinar no mundo. Esse último domingo tivemos a festa de Cristo Rei, que encerra o nosso ano litúrgico, E nessa verdade que São Luís nos ensina, ela nos mostra como que Maria é importante no plano da salvação. Como que Nossa Senhora foi pensada e querida por Deus como a mulher na qual o seu filho iria encarnar. Deus, sendo Deus, poderia de qualquer maneira enviar o seu filho, encarnar. Não necessariamente necessitando de uma mulher, mas por vontade de Deus. E aí São Luís ele fala que por ser vontade de Deus, então é uma vontade imutável, é uma vontade eterna, por ser própria de Deus. Deus que não muda o seu procedimento, a sua maneira de agir, ele que tem uma constância naquilo que ele decide. Então, o próprio Deus, ao querer que Nossa Senhora recebesse a maior graça que o mundo já recebeu, que é Jesus Cristo, ela recebesse e desse a nós, e desse ao mundo o seu Filho, também é através dela que Deus quer que Jesus reine no mundo. Isso São Luís ele fala logo no início do tratado. Maria no desígnio de Deus. Então, ele fala no desígnio de Deus, Maria, ela também deve ser aquela na qual faz que Jesus seja verdadeiramente o rei
dos nossos corações. Então foi através dela que Jesus Cristo veio ao mundo e também é através dela que Deus quer que Jesus reine no mundo. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a escolha do caminho que Deus fez para enviar o seu Filho Jesus é também o caminho que Deus quer que nós façamos para chegar até Jesus. Então, existe muita dificuldade em algumas pessoas, em alguns corações, de compreender que Nossa Senhora ela não tira, ela não diminui, ela não muda em nada a realeza, a divindade, a importância de Jesus. Jesus, sendo Deus, não se compara a uma criatura como Maria. Porém, Maria é a criatura por excelência. Não existe nenhuma criatura. Maria é a obra-prima de Deus. Não existe nenhuma criatura que chegue perto de Nossa Senhora, nem os anjos. Então, existe um desígnio de Deus para Nossa Senhora. Existe um desígnio de Deus quando Ele escolhe a mulher na qual seu filho vai encarnar. E São Luís continua que durante a vida Maria permaneceu muito oculta e o Espírito Santo e a Igreja lhe chamam de mãe escondida, mãe secreta. A sua humildade foi tão profunda que não teve na terra atrativo mais poderoso nem mais contínuo que o de se esconder em si mesma e de toda a criatura, para que só Deus a conhecesse. Ele discorre um pouco sobre a humildade de Nossa Senhora. E aí ele vai falando da relação de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo com Nossa Senhora. E ele fala assim, no parágrafo 5º: Maria é a obra-prima por excelência do Altíssimo, cuja posse e conhecimento ele reservou para si. Maria é a mãe admirável do Filho, do qual quis humilhá-la e escondê-la durante a vida para favorecer sua humildade. Para este fim, tratava pelo nome de mulher, como a uma estranha, embora o seu coração a estimasse mais do que a todos os anjos e a todos os homens. Maria é a fonte selada e a esposa do Espírito Santo, onde só ele tem entrada. Ele vai falando de várias características que tornam Nossa Senhora uma criatura singular, única. Não existe nada que se compare a Nossa Senhora no plano de Deus, no plano de salvação de Deus. Inclusive, o magistério da Igreja, fala que Nossa Senhora é o modelo de toda a Igreja, é o tipos da Igreja, É aquela criatura na qual a Igreja um dia quer se tornar. A Igreja deseja um dia ser como Maria. Nós, cristãos, devemos querer ser como Maria. A gente está muito acostumado a ouvir, falar, devemos ser como Jesus, outros Cristos. Claro, Ele é o nosso caminho ao Pai, a Deus Pai. Ele que abriu-nos o caminho, Ele que nos dá a salvação. Mas nós, como criaturas, podemos almejar nos igualar a uma criatura também. Porque Jesus é Deus. Ele é 100% homem, 100% Deus. Mas Jesus Cristo é o Filho encarnado de Deus. Maria é uma criatura. Ela não tem nada de deusa nela. Ela é criatura, porém uma criatura toda repleta de Deus. Toda repleta daquela inocência original. Aquele desejo de Deus de nos criar bons. E nos criou, bons, sem pecado. E depois do pecado original, tudo se tornou rebeldia para Deus. Rebeldia contra Deus. Em Maria, volta de maneira extraordinária essa inocência original, a Imaculada Conceição. E a partir daí, o nosso desejo é voltar a essa inocência. É olhar para Maria e querer ser como ela. Nela não entra, nela não toca nada do pecado, nada da fraqueza que o pecado nos trouxe. Maria não morreu, Maria ela foi assunta em corpo e alma ao céu, porque a morte
é o salário do pecado. Maria não pecou. Então, existe toda a festa da dormição de Maria. Maria dormiu e foi elevada ao céu, porque a morte não pôde tocá-la, já que ela não pecou. Ela foi preservada de todo o pecado, de toda a mancha do pecado. E São Luís ele vai descrevendo várias. Então, é muito importante que você vá lendo cada parágrafo desse, né, em espírito de oração, principalmente esses primeiros parágrafos. Nessa semana, essa segunda semana, né, reveja esses primeiros parágrafos, onde ele vai falando de Nossa Senhora. Olha no parágrafo 6, ele fala: a Divina Maria é o paraíso terrestre do novo Adão. Então, Jesus, que é o novo Adão, está na terra cheia dos seus conflitos, cheia do pecado, cheia da infidelidade do homem. Mas Maria na terra é o paraíso deste novo Adão. Porque em Maria não se encontra o pecado, não se encontra a revolta contra Deus. Ela é a cheia de graça, plena de graça. Então, nesse paraíso terrestre, que Deus mandou o novo Adão, que é Jesus Cristo. E a partir daí, né, ele vai descrevendo como que Nossa Senhora, ela, ao mesmo tempo, na sua humildade, né, sabia que Deus tinha reservado para ela grandes coisas, tinha feito maravilhas para ela. Que ele fala, inclusive, assim, que grandes e misteriosas coisas fez Deus onipotente nesta admirável criatura. Segundo ela própria, é forçada a dizer, a despeito de sua profunda humildade: o poderoso fez em mim grandes coisas. O mundo não conhece estas maravilhas, porque é incapaz e indigno disso. Inclusive, São Luís de Montfort, ele nos ensina, né, que como os santos, também outros santos falam bastante, que de Maria nunca se conhece, nunca se sabe o suficiente. No parágrafo 10, ele fala assim: depois de tantas coisas que ele disse sobre Nossa Senhora, ele fala, né, Maria não foi ainda suficientemente louvada e exaltada, honrada, amada e servida. Ela merece ainda muito mais louvor, muito mais respeito, muito mais amor e serviço. E a cada parágrafo ele vai aprofundando mais essa beleza que é conhecermos Nossa Senhora. E aí ele termina aqui no parágrafo 13. Ela deu Jesus Cristo ao mundo a primeira vez e há de fazê-lo resplandecer também segunda vez. Então, não se enganem, meus irmãos. Os filhos de Maria, aqueles em que veem nela realmente a aurora. O que é a aurora? É aquela luz que avisa que o sol está nascendo, que o sol vai chegar. Nossa Senhora é essa que vem como aurora para o nosso sol, que é Jesus Cristo, o nosso Deus. Então, nela nós encontraremos também Jesus vindo uma segunda vez. Através dela, nós temos essa segurança de estarmos no caminho certo, no caminho de Deus. No capítulo 1 ele continua falando sobre Nossa Senhora, já a partir do parágrafo 14. E no parágrafo 14, ele já fala aquilo que nós sempre comentamos aqui nas nossas aulas, né? É muito importante esse capítulo. Eu lembro que quando eu li, eu lembro logo no início, também eu ficava um pouco escrupuloso em relação a essa relação da devoção à Nossa Senhora e da nossa devoção a Jesus Cristo. Já tinha essa mentalidade, né, de separar os dois, de achar que quando falo com um, estou deixando de falar com o outro, quando presto culto a um, estou deixando de prestar culto ao outro. E isso não é verdade. E aí, São Luís ele vem logo no início do seu tratado falar esta verdade. Com toda a Igreja, confesso que Maria, não sendo mais que uma simples criatura saída das mãos do Altíssimo, é menor que um átomo, ou antes não é nada, em comparação com a sua majestade infinita, visto que só Deus é aquele que é. Por consequência, esse grande Senhor, sempre independente e bastando-se a si mesmo,
não teve nem tem absoluta necessidade da Santíssima Virgem para o cumprimento dos seus desígnios e para a manifestação da sua glória. Basta-lhe querer para tudo fazer. Então ele deixa bem claro que comparada a Deus, Nossa Senhora não é nada. E que Deus poderia muito bem não querer que ela participasse de tudo isso. Ele não precisava dela. Ele não precisava de Nossa Senhora. E aí ele continua no parágrafo 15. No entanto, supostas as coisas como são, tendo Deus querido começar e acabar as suas maiores obras pela Virgem Santíssima, depois de a formar, digo que é de crer que não mudará de procedimento em todos os séculos. Ele é Deus e não muda, nem nos seus sentimentos, nem na sua conduta. Então, São Luís ele fala aquilo que nós comentávamos sobre que Nossa Senhora ela tem um papel fundamental na obra da salvação, que foi a encarnação do Filho de Deus, a encarnação de Deus feito homem, a vida inteira, aquela vida oculta de Jesus. Sempre Maria esteve presente na vida oculta de maneira muito íntima e depois na vida pública. Maria também, no momento mais importante, por exemplo, que foi o Calvário, Maria estava lá. No momento do primeiro milagre, Maria estava lá também. E em outros momentos nós encontramos também a presença de Nossa Senhora. Dessa maneira, Deus quis a participação fundamental de Maria na obra da salvação, na educação do seu filho, no convívio com ele. Deus quis submeter-se a uma criatura. Criatura essa, porém, que em momento nenhum foi tocada por aquela rebeldia original. Numa aula nós comentávamos sobre o pecado original e eu falava sobre como que o nosso coração se tornou mau, como que o nosso coração ele tem desejos maus, ele tem uma tendência ao mal, ele tem uma tendência a se esconder de Deus, uma tendência a querer ser Deus. Em Maria não existia nada disso, em Maria não existe nada disso. Por isso Maria é o nosso refúgio seguro, meus irmãos. Por isso que em Nossa Senhora nós podemos em Maria nós podemos encontrar a força que precisamos para lutar contra essas nossas más inclinações. Porque nela não existe o pecado, não existe a maldade, não existe a revolta, a rebeldia contra Deus, contra o próprio Jesus. Nosso coração muitas vezes se revolta contra o próprio Jesus. Ou você acha que foram só os romanos e os judeus que crucificaram Jesus? Você não sabe que foi o seu pecado de hoje, a sua rebeldia de hoje, que crucificou Jesus? Pois o nosso pecado crucificou Jesus. O nosso pecado se revoltou contra Jesus. Ele, o Filho de Deus, o inocente, o que nunca fez mal nenhum. Mas o nosso pecado, eu pessoalmente ofendi, entreguei, traí e matei Jesus. Nosso pecado, meu pecado, não é algo distante de nós. Porém, essa revolta que muitas vezes é gerada pelo nosso pecado, é gerada pela nossa maneira de viver o nosso orgulho, o nosso egoísmo, isso tudo pode ser, de uma certa maneira, nós podemos nos encontrar protegidos disso. Nós podemos nos encontrar fortalecidos contra isso. Em Maria. Em Maria nós encontramos essa força, nós olhamos para ela, é uma criatura como nós, também criada por Deus. Só que é uma criatura na qual esse poder não existe. Esse poder que o pecado tem às vezes sobre nós, sobre nossa carne enfraquecida, nela não existe. Por isso se refugiar nela, dar a mão para ela, estar com ela. Quando eu falo isso, é realmente ter um relacionamento com Maria, de pedido de intercessão, de entrega, de consagração, ter a sua imagem, ter o terço, rezar o terço, estar sempre em conversa, em espírito,
também com ela, se colocar na presença dela, fazer atos de amor por ela. Então, essa maneira de viver, que a devoção, que o tratado, da verdadeira devoção nos ensina, nos dá uma segurança enorme, meus irmãos. Quantas vezes eu me deparei com fraquezas, com dificuldades na minha vida, em que o meu consolo era saber que ela estava ali. O meu consolo, a minha esperança era saber, ela não vai me abandonar, não vai me deixar. Ela sabe o que eu estou passando. Quantas vezes a minha esperança foi olhar para uma imagem de Nossa Senhora e só ficar olhando. Então, meus irmãos, é muito importante nós conhecermos realmente quem é Maria. Pelo livro, o Tratado da Verdadeira Devoção, que ele fala bastante, mas tem tantos livros sobre Nossa Senhora. Olha, tem um livro chamado Glórias de Maria, de Santo Afonso Maria de Ligório. Meus irmãos, é o melhor, mais fantástico livro que eu já vi sobre Nossa Senhora. Se você nunca teve contato, nunca ouviu falar, ou se você tem, procure ler algumas páginas, procure nesse tempo. Ele é um livro bem denso, até relativamente grande, mas é um livro profundíssimo, um livro importantíssimo. Chama Glórias de Maria, de Santo Afonso Maria de Ligório. Realmente é uma obra-prima assim, sobre Nossa Senhora, sobre a Virgem Maria. Não devemos deixar de conhecer, de ter esse livro, de ler esse livro. Realmente é um livro muito importante, muito bom, para conhecermos quem é a Virgem Maria, como que nós podemos ter um relacionamento melhor com ela, como que nós podemos aprofundar esse relacionamento, como que nós podemos nos valer de Nossa Senhora. Maria foi entregue a nós por Jesus. Nós temos Maria. Maria é nossa mãe. Esse desejo de ser dela, de nos entregarmos a ela, é um desejo de gratidão, um desejo de justiça também. Porque ela já é nossa. Ela em momento nenhum deixou de assumir o compromisso que Jesus lhe deu quando disse, eis aí o teu filho. Ela é fiel, sendo nossa mãe. Mas será que nós somos fiéis, sendo seus filhos? Porque ele também falou, filho, eis a tua mãe. Então, essa relação com Nossa Senhora precisa ser realmente uma relação filial. Uma relação de um filho que sabe que ela cumpre o papel perfeitamente dela, de uma mãe. Às vezes por dificuldades no relacionamento com a sua mãe, pela ausência talvez de um relacionamento com a sua mãe, não seja tão fácil, tão simples, tão automático como é para algumas pessoas entender como é importante, como é forte, como é seguro ter uma mãe. Mas sempre que você vai se aproximando de Maria, que você vai deixando cair as barreiras que existem, nessa relação de filho e mãe, cada vez mais você vai compreendendo um pouco melhor o quão importante, o quão fundamental foi Jesus ter nos dado a sua mãe para trilharmos esse caminho. Ele sabia que sem ela não conseguiríamos. Ele sabia que você que está assistindo essa aula até esse momento agora, nossa quarta aula, ele sabia que você não conseguiria caminhar nesta vida sem a Virgem Maria. E sabendo disso, porque te ama muito, te deu Nossa Senhora e te chamou para uma relação mais íntima, para uma relação realmente de filho, de filha. Não uma relação simplesmente superficial, devocional, de maneira automática, mas uma relação de filho e filha. Nossa Senhora tem vários títulos. Dentre eles, o maior de todos é Mãe de Deus. Então, diante dela ser rainha,
diante dela ser a esposa do Espírito, diante dela ser, né, a corredentora junto com Jesus, ela ser a medianeira de todas as graças, a rainha da paz, a porta do céu. Diante de tudo isso, ela é, acima de tudo isso, mãe. Mãe de Deus. E aí, se ela é mãe de Deus, mãe de Jesus Cristo, e aí ele fala aqui também, né? Acho que mais adiante, no capítulo 1, se ela é mãe de Deus, ela é mãe também dos filhos de Deus. Ela é mãe também, como ela é mãe de Jesus, e Jesus é a cabeça da igreja, e nós somos o corpo da igreja, o corpo de Cristo, né? Vocês com certeza já ouviram a relação que São Paulo faz em uma de suas cartas, em que ele fala que nós somos membros do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos os seus membros. Maria, ora, é mãe de todo. É mãe do todo, de Jesus todo. Então, é mãe da cabeça e mãe dos membros, mãe do corpo. Como você pode dizer que você é de Cristo, que você é de Jesus, que você faz parte da igreja, se você não é filho de Maria? Não existe isso. Isso é, na verdade, uma ignorância de você não conhecer que não pode existir uma pessoa que esteja unida a Jesus, que queira ser como Jesus, que queira viver como Jesus, que queira amar como Jesus, que queira ser um cristão de verdade, sem ser filho de Maria. Não existe isso. Não é possível isso. Então, ele fala aqui, quando ele vai falar de toda a obra que Deus fez em Maria, ele fala no parágrafo 30. Como na geração natural e corporal há um pai e uma mãe, assim também na geração sobrenatural e espiritual há um pai que é Deus e uma mãe que é Maria. Todos os verdadeiros filhos de Deus e predestinados têm a Deus por pai e a Maria por mãe. E quem a não tem por mãe, não tem Deus por pai. Isso é muito forte, né? Mas nós não podemos ter medo de falar essa verdade. Essa é uma verdade. Não como uma maneira de enfrentar os nossos irmãos cristãos que não se sentem filhos, não se dizem filhos de Maria. Não, meus irmãos, aqui não é uma questão de brigar, de enfrentar, de discutir, de querer colocar na cabeça das... Não. Isso é uma questão de uma verdade. Isso é uma verdade. Isso aqui não é algo que seja passível de se discutir de uma maneira em que você tem que convencer a outra pessoa, talvez, e ela coloca os argumentos dela. Isso é uma verdade de fé. Existe um pai e uma mãe na vida natural. Existe um pai e uma mãe na vida espiritual também. Se você aqui no parágrafo 31, Deus Filho quer ser formado e, por assim dizer, encarnar todos os dias por intermédio de sua muito amada mãe, nos seus membros. Então, também os membros de Jesus, que somos nós, seus discípulos, seus escolhidos, os cristãos, aqueles que fazem parte da igreja, nós, através do batismo, nos tornamos membros do corpo de Cristo, nós também somos filhos de Maria. Nós também temos essa filiação, nós também temos essa geração sobrenatural. Aí aqui, no parágrafo 32, acompanha aí. Se Jesus Cristo, cabeça dos homens, nasceu dela, todos os predestinados membros desta cabeça também dela devem nascer, por uma consequência necessária. A mesma mãe não pode dar à luz a cabeça ou o chefe sem os membros, nem os membros sem a cabeça. Isso seria uma monstruosidade da natureza. Do mesmo modo, na ordem da graça, a cabeça e os membros nascem também de uma só mãe. Se um membro do corpo místico de Jesus Cristo quer dizer um predestinado, aqui quando ele usa a palavra predestinado, ele está falando dessa eleição de Deus, dessa escolha de Deus.
se um membro do corpo místico de Jesus Cristo nascesse de outra mãe, que não fosse Maria, que gerou a cabeça, não seria um predestinado nem um membro de Jesus Cristo, mas sim um monstro na ordem da graça. Ou seja, é uma anormalidade. Não é algo natural, não é algo normal uma pessoa se considerar filho de Deus, membro do corpo de Cristo, sem ser filho de Maria, sem participar da geração que Jesus Cristo participou. Cristo foi gerado, né, naquele credo que nós rezamos mais longo, né, aquele símbolo niceno-constantinopolitano, nós rezamos que Deus Filho ele foi gerado, não criado, ele é consubstancial ao Pai. Então, nele ser gerado, nessa geração, nós também temos que ser gerados. Quem gerou Jesus? Maria. Quem deve nos gerar verdadeiros cristãos? Maria também. Então, talvez na sua vida esteja faltando exatamente isso. Meu irmão, talvez a sua vida, talvez não, a nossa vida, ela só não é uma vida de maior fidelidade a Deus, só não é uma vida de maior conversão, a nossa vida só não é uma vida mais santa porque nós não somos ainda perfeitamente gerados por Nossa Senhora. Nós não deixamos ainda Nossa Senhora gerar em nós o verdadeiro Filho de Deus. Nós não nos comportamos como filhos de Deus porque nós não nos comportamos como filhos de Maria. Por mais devoto que você seja de Nossa Senhora, ainda falta nós nos dedicarmos verdadeiramente a ela. Ainda falta nós amarmos verdadeiramente a Maria. Ainda falta nós nos entregarmos de verdade para ela, com tudo que temos e tudo que somos. E aí sim, nesse dia em que você viver a verdadeira devoção, nesse dia em que você viver essa geração de ser gerado no ventre de Nossa Senhora, no dia que você deixar Nossa Senhora verdadeiramente ser a sua mãe e ser aquele filho que olha para a mãe e só quer fazer o que a mãe diz, só quer fazer o que agrada a mãe, só quer fazer aquilo que faz os olhos da mãe brilharem, porque essa é a felicidade do filho, é olhar para a sua mãe e dizer: mãe, aqui está, é para ti, é por ti, eu fiz isso para ti. Olha que alegria do filho em entregar um presente para a mãe. Você vê uma criança, quando faz um desenho, quando faz algo tão simples, e entrega para a mãe numa alegria de querer agradar a sua mãe, porque se sente profundamente amado. Nesse dia, meus irmãos, em que nós verdadeiramente queremos viver a nossa vida para agradar Nossa Senhora, para agradar o coração dela, aí sim, nós estaremos sendo melhores, mais perfeitos filhos de Deus. O dia em que a nossa relação com a Nossa Senhora for uma relação filial, nós também teremos, nesse dia nós também estaremos tendo uma relação filial com Deus. Então, peçamos essa graça de a partir de hoje mudar a nossa relação com Maria, ter uma relação realmente de filhos. E aí, para que nós sejamos ajudados com isso, nós precisamos colocar em prática esse conhecer mais Nossa Senhora. Precisamos ler mais sobre Nossa Senhora, participar de cursos sobre Nossa Senhora. Esse é um caminho que você está trilhando, em que você já está fazendo isso. Você já está se propondo trilhar um caminho de conhecer mais Nossa Senhora. Então, leia com muita atenção esse livro. Leia, reze com ele. Leve ele para a capela, para a igreja. Se coloque na presença de Deus e leia com devoção esse livro. Mas leia, coloque suas atenções nessa preparação, nisso que você está fazendo. Muitas vezes, a gente se perde um pouco no caminho, porque a gente quer fazer muita coisa. Eu estou lendo tal livro também. Porque eu tenho tal coisa. É porque eu tenho essa. Nesse momento, meus irmãos, nesse momento da sua preparação
para a sua consagração, volte a sua vida espiritual para a consagração. Todos os dias, qualquer oração que você faça, qualquer ato de devoção, as leituras, volte, reserve um tempo, né, para esse tempo você só lê o tratado, se você não consegue ter outras leituras. Depois você volta a ler o que você estava lendo. Mas nesse momento, concentre as suas atenções nisso, para que o seu coração ele vá também aprendendo. O nosso coração ele precisa que a gente faça coisas que o ajude. Porque senão a gente se divide em muitas coisas, o nosso coração se divide em muitas coisas. E aí nós nos perdemos, nós nos dispersamos. Então, volte a sua atenção, se coloque numa situação que você consiga se concentrar para ler o livro, para estudar o livro, para rezar as orações da preparação, que isso vai te ajudar muito, vai ajudar o teu coração a ficar ali, né? Sem se dividir em muitas coisas e sem conseguir fazer e sem desanimar. Sem desanimar. O desânimo muitas vezes é fruto do orgulho, da vaidade. Se anime. Existe a graça sobre você. Existe a graça que te sustenta, que quer fazer você chegar até o fim, que quer fazer você se preparar direito, que quer fazer você fiel a essa consagração. É nessa graça que você tem que se apoiar, né? Nossa Senhora, ela está com você nesse caminho. Então, se ela está com você, o que pode te derrubar? O que pode te fazer temer? Se Maria, a inabalável Maria que não foi tocada, não foi manchada pelo pecado. Maria que é conhecida na igreja como o terror dos demônios. Então nada pode te abalar nessa caminhada. Maria que é tua mãe e que em sua vida toda e agora, na glória do céu, ela vive para te levar para o céu. O coração dela não se dispersa. O coração dela não se perde. Não. O coração dela é todo para te levar para o céu. Pela graça do Espírito Santo, ela consegue ter esse foco, né? essa eleição em cada um dos seus filhos, essa atenção em cada um dos seus filhos. Então ela está toda atenta a ti, está toda atenta à tua vida, está toda atenta ao que te acontece. Nada é alheio a ela, nada é distante ou estranho ou muito difícil para ela, não. Para você pode ser, mas para ela não. Agora, o que se torna difícil é se você, na sua liberdade, coloca uma barreira, se distancia, não quer, se perde pelo meio do caminho com tantas outras coisas tão menos importantes. São importantes também, são, mas são menos importantes. São menos importantes que a tua vida espiritual. Não existe nada mais importante do que a tua vida com Deus. Não existe nada nesse mundo mais importante do que a salvação da tua alma, que passa também por essa consagração. Então, foco no que é mais importante. Dedicação no que é mais importante. Determinada determinação no que é mais importante. E tudo mais vos será dado por acréscimo. E agora, meus irmãos, para irmos para a parte final da nossa aula, eu queria que a gente falasse um pouco sobre o que nós entregamos para Nossa Senhora nessa consagração. O que a gente entrega? Já vimos que ela se entrega totalmente. Ela é nossa mãe e se dá totalmente a nós. Mas e nós? Vamos consagrar, vamos entregar a minha vida? Você pode pensar assim, a minha vida é só pecado, vício, inconstância, sabe, maldade, meu coração. Nessa fase de autoconhecimento que nós estamos, né, nós encontramos realmente muitas vezes, se nós fazemos um bom autoconhecimento, nós encontramos muita coisa podre. Encontramos muita coisa de gente mesquinha, egoísta, orgulhosa, vaidosa. Meu irmão, faça um exame de consciência, que você vai ver que muitas das nossas atitudes, elas são movidas
pelo orgulho e pela vaidade, pela carência, uma carência de como se não fôssemos amados. Não digo nem amados pelos outros, mas muitas vezes a nossa carência parece que vivemos como se não fôssemos amados profundamente por Deus. Então, tudo isso às vezes tenta nos desanimar. E aí esse desânimo também é fruto do orgulho. Por isso que eu digo para vocês, quando nós nos propomos a nos consagrar, a entregar tudo para Nossa Senhora, nós temos que olhar muito mais para ela do que para nós. Nós, claro, precisamos nos conhecermos, precisamos saber aquilo que nós estamos entregando para ela, né? Mas não deixar com que isso nos assuste ao ponto de nos desanimar. Então, quando eu falo, vamos ver o que nós vamos entregar para Maria, o que nós vamos dar nessa consagração, né? Você vai dar esse coração do jeito que ele está, com as dificuldades que ele tem, com os vícios que ele tem, com os pecados que ele tem. Mas é importante que entreguemos, que não nos apeguemos aos nossos pecados, não nos apeguemos aos nossos vícios. Entreguemos, deixemos Nossa Senhora, né, nos livrar deles, nos fortalecer contra eles. E no capítulo 4 do nosso tratado, lá no parágrafo 120, a partir do parágrafo 120, peguei o seu tratado. Do parágrafo 120 ele vai falar, né, o que nós entregamos para Nossa Senhora, para fazermos uma perfeita e total consagração de si mesmo à Virgem Maria. Acompanhe aí no parágrafo 120. Toda a nossa perfeição consiste em sermos conformes a Jesus Cristo, em nos unirmos e nos consagrarmos a Ele. Por isso, a mais perfeita de todas as devoções é indubitavelmente aquela que nos conforma, nos une, nos consagra mais perfeitamente a Jesus Cristo. Ora, de todas as criaturas, Maria é a mais conforme a Ele. Por consequência, a devoção que dentre todas as demais melhor consagra e assemelha uma alma a Nosso Senhor é a devoção à Santíssima Virgem, sua Santa Mãe. E quanto mais uma alma for consagrada a Maria, tanto mais a será de Jesus Cristo. É por isso que a perfeita consagração a Jesus Cristo não é mais do que uma perfeita e inteira consagração da alma à Santíssima Virgem. Era o que nós falávamos, né, sobre essa união de Nossa Senhora a Jesus. Quando você se consagra totalmente a Nossa Senhora, você se consagra, na verdade, totalmente a Jesus Cristo. E ele fala, e nisto consiste a devoção que eu ensino, ou por outras palavras, consiste numa perfeita renovação dos votos e das promessas do Santo Batismo. E aí a gente falou já numa aula sobre isso, né? Sobre que essa consagração, na verdade, é você renovar todos os dias, você se propor a fazer todos os dias aquilo que as promessas do seu batismo te levaram a se propor. Nós falamos sobre isso já numa aula, acho que é na segunda aula. Então vamos lá. Parágrafo 121. Como fica dito, esta devoção consiste em nos darmos inteiramente à Santíssima Virgem, para que, por ela, pertençamos inteiramente a Jesus Cristo. Então é preciso dar-lhe nosso corpo, com todos os seus sentidos e membros, nossa alma, com todas as suas potências, nossos bens exteriores, chamados de fortuna, presentes e futuros, nossos bens interiores e espirituais, que são os nossos méritos, virtudes, boas obras, tanto as passadas, as presentes e as futuras. Numa palavra, devemos dar tudo o que temos, na ordem da natureza e na ordem da graça, e tudo o que podemos vir a ter no futuro, na ordem da natureza, da graça ou da glória. E isso sem excetuarmos nada, nem um centavo, nem um cabelo ou a menor boa ação, e por toda a eternidade, sem pretendermos esperar outra recompensa pelo nosso oferecimento e serviços, além da honra de pertencer a Jesus Cristo por ela e nela. Ainda que essa amável Senhora não fosse, como é sempre, a mais liberal
e agradecida de todas as criaturas. Tá, aí ficou algo assim que pode ter ficado muito subjetivo, né? Tá, vou dar meu corpo, minha alma, meus bens exteriores, meus bens interiores. Como é isso? Meus irmãos, nessa vida, tudo que nós recebemos, tudo que nós temos, é dom e graça de Deus. O que é nosso próprio, temos só o pecado. Só o que não é bom. Tudo que é bom vem de Deus. Tudo que é bom é graça de Deus. Mesmo que você consiga com o seu trabalho, mesmo que você consiga com o seu esforço, quem te deu a vida, quem te deu a saúde, quem te deu a graça de conseguir trabalhar, de ter um trabalho, de ter algo que você consiga fazer, toda graça vem de Deus. Nossa vida vem de Deus. O sustento da nossa vida vem de Deus. Nossa vida é um sopro. No momento que Deus quiser, acabou tudo. Então, tudo que recebemos é de graça de Deus. E tudo que nós conseguimos produzir nessa terra, nessa vida, também é graças a Deus. Tendo em vista isso, nessa consagração nós somos chamados, quando São Luís ensina a uma perfeita consagração de vida, a uma perfeita consagração que faz nós vivermos o nosso batismo, ele nos ensina que nós devemos olhar para tudo que temos e oferecer a Deus pelas mãos de Maria. Porque quando nós oferecemos pelas nossas próprias mãos, nós oferecemos ainda com o nosso egoísmo e o nosso orgulho manchando aquilo tudo. Esperamos muita coisa em troca, tem muitas vezes no nosso coração aquela ideia, eu dou para Deus, mas eu vou receber dele. Aquela ideia da teologia da prosperidade, que se eu amar a Deus, eu serei muito agraciado de bens e riquezas. Enfim, eu dou e é uma troca que eu faço com Deus. Sou bonzinho e aí ele me dá graças. Se eu sou mau, ele me pune. Essa não é a relação verdadeira com Deus. Deus já te deu tudo. Deus já te deu toda a graça que tu precisas para a tua salvação, para a felicidade eterna. Felicidade que nessa vida aqui ela é muito oscilante. Ela é muito pequena quando comparada à felicidade eterna, mas a felicidade eterna é certa para aqueles aos quais amam e se consagram a Deus. Vivem uma vida para Deus. Aqueles que se colocam sob a misericórdia de Deus, que confiam na misericórdia de Deus. Então, quando São Luís fala sobre nos consagrarmos, darmos a Nossa Senhora, na verdade nós estamos reconhecendo que tudo vem de Deus. Então, o nosso corpo, a nossa alma, e aí quando ele fala a alma com as suas potências, a nossa inteligência, a nossa capacidade de aprender, não sei quais são os dons que você tem, mas os dons que Deus te deu, tudo isso colocado nas mãos de Maria. O nosso corpo, por exemplo, sabe? Matar de uma vez por todas essa ideia de que meu corpo, minhas regras, eu que mando, eu que faço com o meu corpo o que eu quero. Seu corpo não é seu. Seu corpo é de Deus. Deus lhe deu a graça de ter este corpo. Portanto, o seu corpo ele deve honrar, glorificar, bendizer a Deus. Seu corpo não deve ser para atrair a atenção do outro. Seu corpo ele não deve ser algo para gerar na sensualidade aquela atração sensual que nos faz muitas vezes tratar o corpo do outro como um objeto de prazer. É claro que o corpo ele atrai, é claro que o corpo deve ser cuidado, deve ser bonito, mas em uma situação em que você sabe que aquele corpo pertence a Deus. Portanto, ele deve ser cuidado, preservado, ele deve ser um corpo que você
dá tanto atenção do ponto de vista da saúde dele, como do ponto de vista do cuidado com ele, da beleza também, né, em se arrumar bem, mas com aquele cuidado de não tornar o seu corpo algo que atraia de uma maneira, digamos, exagerada até, a atenção do ponto de vista sensual, sexual. Por quê? Porque nós fomos feitos para Deus e Deus ele nos dá uma vocação que nos leva também a sermos feitos para o nosso esposo, nossa esposa. E só. Não de várias pessoas. Não atraindo os olhares e a atenção de várias pessoas. E aí, meus irmãos, a castidade, a vida de pureza, a vida de modéstia, isso é algo que não vale aqui nós ficarmos ditando regras e colocando, sabe, muitas vezes, às vezes na consagração, as pessoas querem ditar regras sobre o que deve usar, o que não deve usar, como deve fazer. Então a espiritualidade da consagração é muito mais profunda do que regras sobre modéstia. A castidade, a noção de que o nosso corpo pertence a Deus e que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, já faz nós não precisarmos de regras quando nós entendemos. E aí, naturalmente, se você se aprofunda em entender o que é castidade e a importância da castidade, naturalmente você vai identificar o que não condiz com a entrega, com a consagração a Deus e a Nossa Senhora, o que você não cabe mais usar, não cabe mais fazer, porque você começou a entender o que? O espírito da castidade, o que realmente é castidade, o que realmente é ser templo do Espírito Santo, o que é realmente ter o seu corpo para Deus e para o seu esposo ou sua esposa, e só. Então, a preservação do corpo, né? Esse cuidado com o corpo, com a saúde também, isso tudo é castidade. Isso tudo faz parte da castidade. Cuidar da saúde do corpo faz parte da castidade também. Cuidar da beleza do corpo faz parte da castidade. Mas para Deus. E por isso é necessário, muitas vezes, escondermos o nosso corpo. Não, mais uma vez eu vou falar, não com aquelas regras e muitas vezes coisas absurdas que falam por aí, né? Mas leia sobre o que a igreja fala sobre castidade, sobre modéstia, sobre beleza, sobre o que realmente, né, significa o nosso corpo. Leia sobre a teologia do corpo, de São João Paulo II. Ele que tão bem falou sobre como devemos lidar com a nossa relação com o corpo. Que aí você vai entender o que é consagrar o nosso corpo à Virgem Maria. O que é entregar o nosso corpo à Virgem Maria. E aí você vai estar entregando de verdade o seu corpo a Deus. Mesmo na sua vocação, seja ela matrimonial, seja ela ainda algo que você está trilhando, discernindo, ou uma vocação celibatária, existe uma realidade, né, que vai além daquilo que nós podemos ver e que nós às vezes, somos atraídos, né, pelo corpo, mas existe uma realidade sobrenatural sobre o corpo da outra pessoa e sobre o meu corpo. E essa realidade sobrenatural é que nós precisamos nos aprofundar e entender, para poder compreender o que significa ter um corpo dado por Deus e um corpo onde é o local, é o nosso sacramento, é o nosso sinal, é o local onde nós podemos realizar a vontade de Deus. É no nosso corpo, é com o nosso corpo que nós podemos realizar a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Então é algo muito, muito importante mesmo. Quando São Luís fala entregar o nosso corpo, então temos que ter em mente essa realidade de viver bem a castidade, né? De saber que o nosso corpo pertence a Deus, né? E é templo de Deus, templo do Espírito Santo, lugar de oração, lugar de pureza, lugar de castidade. E aí entregamos também a nossa alma, então o nosso intelecto, a nossa inteligência, né? Nossa afetividade, nossa liberdade, nossa vontade, tudo isso está nas mãos de Nossa Senhora, meus irmãos. E aí isso é libertador, quando nós sabemos, meu Deus,
Muitas vezes eu tenho vontades boas, vontades santas, mas quantas vezes eu tenho vontades que só Deus sabe? Vontades que não levam para o caminho de Deus, que não levam para a santidade, mas que quando entregues a Nossa Senhora, a minha vontade, quando verdadeiramente entregue a Nossa Senhora, existe agora uma balança, existe agora um parâmetro, existe agora uma dona da minha vontade. Existe agora alguém que eu posso olhar e dizer assim: mãe, isso aqui é bom ou não é? Devo ou não devo fazer? A senhora faria ou não faria? A senhora aprova ou não aprova? Meus irmãos, Nossa Senhora sempre vem em nosso auxílio. Quanto mais você se entrega a Nossa Senhora, mais o seu coração vai saber o que é bom e o que não é bom, o que convém e o que não convém. Quanto mais esse contato, quanto mais oração, quanto mais conversa com Maria, quanto mais participação na vida da igreja você tiver, mais você vai saber o que convém e o que não convém. Porque tudo te é permitido, mas nem tudo te convém. Então, ao entregar a nossa alma, entregamos também isso, né? As nossas vontades, as nossas inclinações, a nossa inteligência. Então entregamos a nossa alma com as nossas potências para Maria. E os nossos bens exteriores e interiores. O que é entregar nossos bens exteriores, meus irmãos? É saber que também tudo que nós possuímos, nossos bens materiais, nosso dinheiro, nossa casa, carro, seja lá a sua roupa, tudo que você tem também é de Deus. Também foi dado para que você administrasse. Se você tem pouco dinheiro, se você tem poucos bens, foi te dado para administrar pouco dinheiro, poucos bens. Nesse momento, né? Porque você pode conseguir mais depois. Mas nesse momento foi lhe dado a administrar isso. Tem gente que não tem nada. Tem gente que tem bem menos que você. Se você tem bastante dinheiro, bastante bens, foi te dado nesse momento para administrar isso. Pode ser que você não tenha tanto assim daqui a um tempo. O que importa é que no momento você olha para a sua vida e você tem aquilo para administrar. Não é mais seu. Quando você entrega de verdade tudo para Nossa Senhora, você sabe que não é mais seu. Então você não pode ser egoísta ao se apegar a algo que você não usa mais, ou então a se apegar a algo que você olha e sabe que não precisa de tudo aquilo. E ao entregar para Nossa Senhora, você sabe que tem filhos dela que precisam, filhos dela que não têm. E ao, por exemplo, sua casa, o seu carro, se você tem um carro, eles passam também a ser algo que devem estar à disposição. Claro, meus irmãos, aqui existe toda uma prudência, existe toda algo que o próprio Deus vai te iluminar para saber quando você pode acolher alguém na sua casa, quando talvez um irmão precise e você pode emprestar o seu carro. E você pode administrar aquilo tudo sabendo: Deus me deu isso, eu não me pertenço mais, eu sou de Nossa Senhora, eu sou todo dela, então o que eu posso fazer para usar isso para o bem de todos, e não só para o meu bem, não só para mim. Dar os nossos bens, a nossa roupa, dar todos os nossos bens exteriores para Deus é saber administrá-los, tendo em vista o bem de todos, a comunhão, a comunhão. Ou seja, no nosso caso, né, na comunidade Shalom, né, o que é a comunhão de bens? Muito mais do que aquele valor que nós colocamos na comunidade para ser usado de acordo com o discernimento da comunidade. Muito mais que isso, a comunhão de bens é você colocar todos os seus bens em fraternidade, no sentido de ser comum a todos. Você administra, mas aquele bem também pertence ao seu irmão necessitado. Aquele bem também pertence àquele irmão que não tem. Você está administrando aquilo. Então peça graça a Deus de saber administrar bem. De saber administrar bem tudo aquilo que Ele te permitiu ter. Que foi com fruto do seu trabalho. É por isso que é importante também o cristão ter em mente em que
se ele pode trabalhar, se ele tem condições de trabalhar, se ele tem tempo, saúde, inteligência, ele precisa se aprimorar aquilo. Para que, conseguindo mais bens, ele consiga fazer mais ainda essa comunhão de bens. Ele consiga ajudar mais pessoas. Ele consiga administrar melhor aquilo que ele tem. Que maravilha, né? Se tantas riquezas, tantos bens materiais no mundo fosse administrado por pessoas que quisessem viver essa comunhão de bens. Essa olhar para o que se tem e dizer, isso pertence a Deus. Então pertence também aos filhos de Deus. E se Deus me deu a graça de administrar tudo isso, eu preciso administrar tendo em vista todos os filhos de Deus. Meus irmãos, isso é uma graça. Isso é uma graça que Nossa Senhora ela vai nos dando. Ela vai nos permitindo acolher essa graça, de viver essa comunhão de bens, de viver essa entrega de todos os nossos bens exteriores. E também somos convidados a dar os nossos bens interiores, que são o quê? Os nossos méritos, aquilo que nós fazemos e que gera diante de Deus um mérito, que são as nossas boas obras, que são as nossas orações, que são as intenções das nossas orações. Aqui pode haver alguma confusão, né? Porque ele fala aqui de valor satisfatório, valor impetratório, valor meritório. Ele fala de algumas coisas mais profundas, assim, do ponto de vista da teologia. Algumas pessoas não têm muito costume de ouvir falar, né? Então, por exemplo, aqui ele fala no parágrafo 122, eu vou tentar explicar rapidamente aqui para vocês, mas vamos tirando as dúvidas, né? E aí vocês colocando as dúvidas de vocês, na próxima aula eu posso comentar mais sobre isso. E procurem estudar, procurem ler, existem na internet outros artigos, outros vídeos que falam disso também. Eu já recomendei uma vez e vou recomendar de novo. Assistam às aulas do curso do Padre Paulo Ricardo. São aulas pequenas, de 9 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Ele tem algumas aulas do curso, só você colocar Consagração Total à Virgem Maria. No YouTube vai aparecer, Padre Paulo Ricardo. Padre Paulo Ricardo, curso de consagração, consagração total. Você vai ver várias pequenas aulas sobre a consagração. E são muito, muito boas. Tá? Então não deixe de assistir, para lhe ajudar a entender melhor a consagração. E lá tem uma aula que ele fala sobre isso. 122. É preciso notar neste ponto que há dois aspectos nas boas obras que fazemos. Tem a satisfação e o mérito. Ou, para melhor dizer, o valor satisfatório ou impetratório e o valor meritório. O valor satisfatório, também conhecido como valor impetratório, de uma boa ação consiste em satisfazer a pena devida pelo pecado ou em alcançar uma nova graça. Já o valor meritório ou mérito consiste em uma boa ação merecer a graça e a glória eterna. Ora, nessa consagração de nós mesmos à Santíssima Virgem, nós lhe damos todo o nosso valor satisfatório e o valor meritório, ou seja, todas as satisfações e méritos de todas as nossas boas obras. Então, o que acontece? A partir de agora, tudo que você fizer que for bom, todas as orações que você fizer, os jejuns, esmola, penitências, tudo pertence a Maria. Para que ela faça e distribua como ela quiser, do jeito que ela quiser. Isso não significa que você não vai mais poder colocar intenções. Por exemplo, vou rezar um terço na intenção de tal pessoa. Quero fazer um jejum na intenção de tal pessoa. Você pode colocar essas intenções, mas você vai estar recomendando a Virgem Maria. Recomendando que ela olhe por essas pessoas. Que ela interceda por essas pessoas. Mas o valor daquilo que você está fazendo, o valor que aquele jejum gera, porque os nossos atos de penitência, os nossos atos bons, as nossas orações, um simples sinal da cruz que nós fazemos de maneira piedosa, ele gera em nós satisfações e méritos. Só Deus sabe.
Deus sabe o que nós fazemos que realmente é por amor. E o amor, ele sempre gera diante de Deus, né? Ele sempre gera um mérito, sempre gera um perdão dos nossos pecados, né? Jesus nos ensina, aquele que muito amou, muito será perdoado, né? O amor, ele cobre uma multidão de pecados. Então, tudo que nós fazemos com amor, por amor, que o amor é o guia daquilo que nós fazemos, nós fazemos o sinal da cruz com amor, com devoção, com piedade, gera em nós, em nossa alma, esse mérito e essa satisfação dos pecados. Ou seja, gera um pouco, nós pagamos um pouco a pena dos nossos pecados. Né? Pagamos um pouco a pena dos nossos pecados a partir das nossas penitências, a partir das nossas boas obras. Tudo isso nós podemos usar em favor de outros também, em favor de outras pessoas, de um doente, pela conversão de uma pessoa, de outra. A partir da consagração, tudo isso é entregue a Maria. E ela vai usar de acordo com a sua vontade. E é muito melhor que seja assim. É muito mais santo que seja assim. Porque as nossas boas obras, elas são desperdiçadas, meus irmãos. Desperdiçadas pelo nosso orgulho. Desperdiçadas pela nossa inconstância. A nossa inconstância faz com que nós façamos uma boa obra aqui, por amor, e em seguida já sejamos egoístas, orgulhosos. Ou então fazemos uma boa obra, por amor, e aí em seguida nos elogiam, nos enchemos de orgulho, perdemos o valor da nossa boa obra. Se tudo entregamos para Maria, se tudo ofertamos a ela, se nós, ao nos consagrarmos, né, na fórmula da consagração, nós vamos dizer isso, que todas as nossas boas obras, passadas, presentes e futuras, são dela, ela saberá usar muito melhor do que nós tudo isso. Então, não tenhamos receio, não tenhamos medo de entregar todos os valores das nossas boas obras à Virgem Maria. Ele, inclusive, no final desse capítulo, ele responde a algumas objeções que fazem, a partir do parágrafo 131. Depois leia com muita atenção, 131, 132 e o 133, que ele fala sobre algumas objeções, algumas dúvidas, né, que se gera quando a gente está falando dessa situação de entregar as obras interiores. Não deixe de ler esses parágrafos, que você vai entender melhor sobre essa situação de entregar os nossos bens interiores, os nossos valores satisfatórios e nossos méritos diante de Deus. E assim vamos encerrando a nossa quarta aula. Queria agradecer a sua presença, dizer que estou rezando por vocês, pedir também que rezem por mim, para que sejamos fiéis nessa preparação, para que não desanimemos, para que caminhemos juntos até o dia 8. E desde já, vivendo essa vida de intimidade com Nossa Senhora, essa vida de entrega total de tudo que temos e tudo que somos. Pedindo a graça para que tudo isso que nós estudamos aqui hoje, tudo isso que nós conhecemos aqui hoje, nós aprofundemos. Aprofundemos para que quanto mais nós conhecemos, mais nós façamos de maneira certa, de maneira adequada. Para que quanto mais nós nos aprofundemos na espiritualidade da entrega total a Deus, mais sejamos perfeitamente todos dele. E isso tudo pelas mãos daquela que é toda de Deus, a Virgem Maria. Então, vamos entregar a Nossa Senhora tudo isso que aprendemos e tudo o que nos propomos a fazer, a melhorar diante de todas essas necessidades que nós temos de conversão, de entregar melhor o nosso corpo para ela, entregar melhor a nossa alma, entregar melhor os nossos bens, colocar melhor os nossos bens em comunhão. Então, tudo isso, peçamos à Virgem Maria, que nos ajude e nos faça perseverar até o fim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima semana, meus irmãos. Shalom.